Olá, meu nome é Denise Moreira Guedes, sou brasileira, moro na cidade de Santos, no estado de São Paulo, curso o pós-doutorado em Ciências Humanas e Sociais na Universidade Fernando Pessoa. Meu orientador é o professor Dr. João Casqueira Cardoso e o tema da pesquisa é Direito à Educação para as Pessoas com Deficiência Visual, um estudo juscomparativo entre os países lusófonos. Foi então realizada uma pesquisa com foco jurídico-social, analisando a atuação dos estados e das respectivas sociedades em prol das pessoas com deficiência visual, no que diz respeito ao direito à educação. Os países lusófonos, eles compõem a CPLP, o que significa? Significa Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, em um total de 9, os quais em ordem alfabética são Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. A CPLP, ela firmou-se em uma reunião de chefes de Estado e de governo em Lisboa, em 17 de julho de 1996. Seus objetivos são união política e a cooperação nos setores social, cultural e econômico, integrada por 7 países, passando a 8 com Timor-Leste em 2002 e para 9 em 2014 com Guiné Equatorial. Há quase 4 décadas que movimentos sociais lutam pelos direitos das pessoas com deficiência. Com isso, a partir de 1980, nascem legislações específicas a essa demanda, não só no Brasil, como em muitos outros países, como veremos a seguir. Em ordem cronológica, apresento mais de 20 legislações brasileiras, atendendo às pessoas com deficiência em geral, destacando inicialmente a Constituição da República Federativa do Brasil, que entre seus 250 artigos, 8 são destinados especificamente às pessoas com deficiência. Outro destaque, temos a lei, que exige o acesso de literatura em braille. Temos também a adequação ao acesso à escola, a lei sobre o cão-guia, a qual autoriza o livre acesso do mesmo em todo e qualquer lugar, ônibus, metrô, avião, teatro, cinema, escola. E referente à proteção internacional, elenquei 12 importantes garantias legais, como, por exemplo, a Declaração de Salamanca, a qual refere-se à educação especial. Temos também o Tratado de Amsterdã, o qual refere-se à inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho, mas o grande destaque que abordaremos a seguir é sobre a Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, aprovado pela Organização das Nações Unidas em 2006 e assinado em Nova York em 2007, pois em seus 50 artigos que abordam propósito, definições, princípios gerais e obrigações, temos proteção à mulher, criança, idoso, o direito à vida, acesso à justiça, proteção contra os maus tratos, discriminação, proteção em prol da inclusão, privacidade, habilitação e entre outros. Essa convenção ela foi assinada por 161 países. Entre os países lusófonos temos, em ordem alfabética, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e Portugal. Angola aderiu à convenção em 2014, São Tomé e Príncipe em 2015, Guiné Equatorial e Timor-Leste não assinaram e não aderiram à convenção. E como propósito da Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, temos promover, proteger e assegurar o exercício pleno e equitativo de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais por todas as pessoas com deficiência e promover o respeito pela sua dignidade inerente. Encontramos ressaltado na Convenção o termo educação no preâmbulo, a linha V, no artigo 3º, a linha F, no artigo 9º, que trata especificamente sobre acessibilidade, ressalta também sobre a acessibilidade à educação. Temos também no artigo 24, específico sobre a educação. Importante aqui se faz destacar que a terminologia correta a ser usada é pessoa com deficiência. Essa terminologia faz parte do texto aprovado pela Convenção Internacional para a Proteção e Promoção dos Direitos e Dignidades das Pessoas com Deficiência,
foi aprovada na Assembleia da Organização das Nações Unidas em 2006. Eu queria brevemente ressaltar que os cães-guia são desde os 2 meses de idade treinados para usar o arreio, mas não apenas para atenderem as pessoas com deficiência visual, e sim também aos deficientes físicos, como por exemplo, veremos a seguir. Eles auxiliam a inserir o cartão magnético em caixas eletrônicas, colocam e retiram alimentos da geladeira, auxiliam nas compras de supermercado, apertam a botoeira dos semáforos sonoros, tiram e colocam roupas da máquina de lavar, ligam e desligam a mesma, entre outros. Como garantia mínima, básica e essencial às pessoas com deficiência visual, referente ao direito à educação, é que eles sejam alfabetizados em braille. Vamos explicar a seguir um pouco sobre o braille. O braille é um processo de escrita e leitura baseado em 64 símbolos em relevo, resultantes da combinação de até 6 pontos dispostos em 2 colunas de 3 pontos cada. Louis Braille, deficiente visual aos 3 anos de idade, publicou em 1829, já com 18 anos, o referido método. A leitura é feita da esquerda para a direita ao toque de uma ou 2 mãos ao mesmo tempo. São alfabetizados com o uso de reglete ou máquina de escrever em braille. Neste quadro, que veremos a seguir, será apresentado um panorama geral de cada país no que diz respeito à população, número de pessoas com deficiência visual, os que são signatários ou apenas aderiram e não assinaram o acordo para cumprir com a Convenção Internacional das Pessoas com Deficiência e suas organizações não governamentais, que tentam suprir o déficit do Estado, o qual teria o dever de dar assistência a todos. Destacamos inicialmente o Brasil, com 211 milhões de habitantes, sendo 596 mil deficientes visuais e 6 milhões baixa visão. Ele é signatário da Convenção desde 2008, tem 128 instituições com atendimento específico para as pessoas com deficiência visual e, como grande destaque, diria até paradigma das organizações não governamentais, temos o Lar das Moças Cegas. Guiné Equatorial e Timor-Leste não apresentam estatística sobre sua população com deficiência visual. Guiné Equatorial é classificada sem qualquer referência aos direitos humanos. Em comparação a Timor-Leste, esse tem 3 instituições voltadas ao atendimento dessa demanda. E Portugal, com mais de 10 milhões de habitantes, sendo 20 mil cegos e 140 mil considerados com baixa visão, ele é signatário da Convenção desde 2009, possui 13 instituições, sendo a referência no país a ACAPO, Associação dos Cegos e Amblíopes de Portugal. Nos demais países, ao menos uma instituição procura dar assistência às pessoas com deficiência. Cabe aqui destacar a importância da conhecida linha-guia, devidamente instalada nas cidades para melhor locomoção das pessoas com deficiência visual, sendo obrigatório em alguns países, como no Brasil, por exemplo. A linha-guia, também conhecida como piso tátil de alerta ou podotátil, é usado para sinalizar situações que envolvem risco de segurança. O piso de alerta são os que têm relevos semicirculares e o direcional são as faixas lineares em relevo. Alguns objetos para auxiliar a vida diária dessa demanda temos o mouse braille, a caneta falante, a botoeira semáforo, o identificador de cor de dinheiro e além de grandes avanços tecnológicos, entre outros. Para finalizar, venho com um quadro apresentado divulgar, enfatizando o significado entre essas 4 palavras: exclusão, segregação, integração e inclusão. E mais, substituo a palavra integração por inserção. E entre essas 2 últimas palavras, destacar a grande diferença. Na inserção, as pessoas com deficiência devem se adaptar à sociedade em que vivem, mas na inclusão,
E essa é a linha pela qual comungo. A sociedade quem deve adaptar-se para receber as pessoas com deficiência. Deixo aqui uma palavra quase mágica, pois se fosse mais utilizada por todos e em todos os momentos, locais e em todas as idades, certamente viveríamos em um mundo muito melhor. A palavra é respeito. Quero agradecer imensamente pela oportunidade de participar desse evento. Foi uma honra cursar o pós-doc na Fernando Pessoa e ter como orientador o professor Dr. João Casqueira. Meu muito obrigada e deixo a vocês meus contatos para dirimir qualquer dúvida. Meu e-mail é deniseguedes@hotmail.com, lembrando que é Denise com Y. E o Face também é uma outra maneira de contato, Denise Guedes. Obrigada.